E aí galera, eu sou o professor Pedro e nessa aula a gente vai aprender sobre as ideias evolucionistas e como elas foram mudando com o passar do tempo. Se a gente parar para pensar, a evolução é uma teoria recente. Darwin, que é um dos mais famosos evolucionistas, publicou o livro dele A Origem das Espécies em 1851. Lamarck, que é outro importante pensador da evolução, também escreveu suas ideias no início do século XIX. Mas como será que eles chegaram a isso? Será que o Lamarck estava lá, de boa, comendo o coração dele, e de repente ele pensou, talvez os animais tenham sido diferentes um dia. A gente pode dizer que o que move a ciência são as perguntas e a curiosidade para achar as respostas, com muita reflexão, cálculos e métodos para poder comprovar as ideias. Antes mesmo de Lamarck e Darwin, as pessoas já pensavam sobre os seres vivos. Um exemplo disso é o filósofo grego Aristóteles, que montou uma hierarquia para organizar os seres vivos com o homem no topo. Uma pergunta que pode ter sido feita por essas pessoas é, mas afinal, de onde surgiram esses seres vivos tão diferentes entre si? E você, sabe a resposta? Coloca aí nos comentários. As primeiras grandes civilizações, Egito, Mesopotâmia, já tinham opiniões fortes sobre esse assunto. Eles acreditavam em Deus ou deuses que tinham criado tudo e todos. Hoje em dia, a gente também tem muitas pessoas que têm uma crença religiosa, seja no cristianismo, islamismo, judaísmo, e elas têm em comum a ideia do fixismo, que diz que todos os seres vivos foram criados do mesmo jeito que são hoje, e não mudaram com o passar do tempo. O fixismo era amplamente aceito até o século XVIII, mas aí começaram a surgir umas conversas sobre adaptações dos seres vivos com o passar do tempo, e junto com mudanças no ambiente. O nome dessa ideia é transformismo, e ela começou a ganhar força por causa dos achados fósseis e pela percepção que eles tinham algumas semelhanças com os animais atuais. Um dos primeiros pensadores transformistas foi o naturalista francês Lamarck. O Lamarck veio de uma família bem religiosa e de militares, e por isso ele se alistou novo no exército. Mas depois de um tempo ele saiu por causa de uma doença. E aí se mudou para Paris, onde começou seus estudos sobre botânica e depois zoologia, se tornando professor e escrevendo seu livro sobre evolução em 1809. Então, o Lamarck acreditava que os seres vivos eram espécies mais simples no passado, que foram se tornando mais complexas ao longo do tempo. Ele falava que as condições que o ambiente impunha faziam os animais usarem mais ou menos determinadas partes do corpo, determinados órgãos. E, no caso, se o animal usasse muito essa parte do corpo, ela seria desenvolvida nas próximas gerações, ou se ele deixasse de usar, ela acabaria atrofiando. E ele atribuía o nome dessa lei de lei do uso e desuso. Para usar como exemplo, ele falava de um fóssil de serpente que tinha pernas. Doideira, né? E aí isso serviria para dar um exemplo de como antes elas teriam as pernas e por causa do desuso, agora elas teriam desaparecido. Outro exemplo muito didático e que é usado para explicar essa lei do uso e desuso de Lamarck é o exemplo das girafas. É um exemplo de que antes as girafas teriam pescoços mais curtos. E aí, de tanto esticarem esse pescoço para conseguirem pegar as folhas mais altas, seja, sei lá, por falta de alimento no chão ou coisa do tipo, elas acabaram desenvolvendo, alongando seus pescoços com o passar do tempo. Além dessa lei do uso e desuso, Lamarck também falava sobre uma outra lei, que é a lei da herança dos caracteres adquiridos. Calma, o que quer dizer isso? Isso quer dizer simplesmente que essas características que foram adquiridas pelo uso e desuso, pelo uso ou pelo desuso, elas podem ser passadas pelos descendentes. Mas ninguém é de ferro, Até o Lamarck, como veio de família religiosa, teve também muita dificuldade para conseguir chegar nessas ideias, e até admitir algumas coisas que ele mesmo pensava. A hipótese de Lamarck foi um choque para a comunidade científica, porque ninguém tinha pensado nesse tipo de coisa antes. E ela continuou sendo discutida por muito tempo depois.
Inclusive, August Weismann, que refutou as ideias de Lamarck bastante tempo depois, né? Através da sua teoria, que é chamada de barreira de Weismann. Essa teoria fala que as características só podem ser passadas para os descendentes se elas acontecerem nas células germinativas. E o que são isso? São espermatozoides e óvulo. Outra coisa que pode soar estranho também nessa teoria é se você perguntar, por exemplo, então se eu malhar muito e ficar bem forte, o meu filho vai nascer já forte. E aí, se ele fizer a mesma coisa, o filho dele vai nascer mais forte ainda. Isso também é um tipo de questionamento que os cientistas começaram a se fazer, não esse, né, mas é um exemplo, para poder refutar as ideias de Lamarck. Pouco tempo se passa e aí vem ao mundo o garoto propaganda da evolução. O nome dele, Charles Darwin. Acho que é o cara mais famoso da evolução, deve ter sido o primeiro que veio à sua cabeça, quando eu falei disso no começo da aula. Darwin, desde pequeno, já era muito interessado na biologia e nos seres vivos, tanto que ele tinha uma das maiores coleções de besouros da Europa. Mas o que fez ele começar a pensar em evolução, e foi o ponto decisivo para as ideias dele, foi a famosa viagem que ele fez ao redor do mundo. Nessa viagem, Darwin saiu da Inglaterra e passou primeiro aqui no Brasil, onde ele ficou deslumbrado com a vegetação local, muito diversa. Depois ele desceu mais um pouco, foi para Montevidéu, no Uruguai, e lá ele viu um bicho, que é a ema, essa daqui. E ele percebeu que a ema é muito parecida com outro animal que ele já conhecia, em outra região, o avestruz. E aí isso ficou na cabeça dele, ele ficou pensando, mas será que esses animais têm alguma relação? Eles vivem em locais completamente diferentes. A viagem continua e, chegando ali na região da Patagônia, Darwin é apresentado a um fóssil de Megatherium, que é esse bicho aqui, ó. Depois de apresentado ao fóssil, o Darwin é levado para poder comparar ele com o esqueleto de uma preguiça atual. E ele percebe nessa comparação que a estrutura óssea desses dois bichos era muito parecida, apesar do Megatherium ser muito maior, né? E isso deixou outra pulga atrás da orelha do Darwin, pensando assim, que será que esses bichos também têm alguma relação entre eles? Tão diferentes, mas com uma estrutura óssea tão parecida. A viagem segue mais uma vez e agora Darwin faz uma parada no arquipélago de Galápagos. Lá, nas diversas ilhas, ele observa várias aves diferentes, que depois que volta para a Inglaterra, com a ajuda de um especialista em aves, o Darwin vai descobrir que elas são várias espécies de uma ave chamada tentilhão, e que essas espécies têm os bicos diferentes por causa dos diferentes hábitos alimentares que elas tinham em cada ilha. Depois de Galápagos, Darwin segue dando a volta ao mundo, passando ali pela Austrália, pela África e depois chegando por fim à Inglaterra. Depois de voltar para a Inglaterra, Darwin se afundou nos livros, tentando juntar o máximo de argumentos possível para sustentar sua teoria. Alguns anos mais tarde, Darwin recebeu um manuscrito que estava no nome de Alfred Russel Wallace. Esse cara era um naturalista também inglês e mandou esse pergaminho para o Darwin revisar o que estava escrito ali. Lembrando que o Darwin já era bastante conhecido nessa época, bastante influente. O Wallace, assim como o Darwin, ele teve uma vida com várias viagens, inclusive pela Amazônia, onde ele passou 2 anos estudando. E depois ele também voltou, revisou tudo que ele tinha escrito, para chegar, por fim, na mesma ideia que Darwin estava tentando colocar no papel. A ideia da seleção natural. Os dois, de forma independente, pensaram na mesma coisa. A teoria da seleção natural se resume basicamente na preservação das características favoráveis e na deleção das características desfavoráveis. Se uma característica é favorável ou não, vai depender do ambiente onde esse animal vive. Para ficar mais clara a ideia de seleção natural para vocês, eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui no Brasil. No litoral de São Paulo,
o nível do mar começou a subir e acabou formando uma ilha, né? Um pedaço de terra que ficou separado do continente. E ali viviam espécies de serpentes, que são as jararacas. E algumas jararacas ficaram presas nessa ilha. Ok, ficaram presas na ilha e agora elas tinham que se alimentar. Então, algumas aves que iam para lá, as jararacas até conseguiam picar esse animal, mas acabava que ele conseguia ainda voar por um tempo e caía no mar. E aí a cobra não podia se alimentar da ave. Na verdade, algumas conseguiam, mas só aquelas que tinham um veneno mais forte. E esse veneno mais forte fazia com que as aves demorassem menos para morrer. E aí as cobras conseguiam se alimentar. E com o passar do tempo, só essas cobras que tinham o veneno mais forte é que sobreviveram. E ao passar das gerações, esse veneno foi se tornando ainda mais forte, até formar uma nova espécie de jararaca nessa ilha, que é a jararaca ilhoa. O que aconteceu nessa situação é que a característica benéfica, no caso o veneno mais forte de algumas serpentes, foi predominante e conservado ao longo das outras gerações. As serpentes que não tinham um veneno tão forte e por isso não conseguiam se alimentar foram deletadas, né? E essa característica benéfica acabou gerando uma nova espécie lá na frente. A seleção natural tem 4 conceitos importantes de se entender. Fica com aquele exemplo da cobra na cabeça para a gente poder compreender melhor. Vamos lá. O primeiro, competição. Os animais podem ser da mesma espécie ou até animais que não são da mesma espécie, mas que têm uma alimentação parecida. Eles vão competir por esse alimento, podem competir também por território. Isso muitas vezes vai determinar quem vai sobreviver. Em segundo lugar, a variação. Lembra das cobras lá na ilha? Algumas que tinham um veneno mais forte e outras que tinham um veneno mais fraco? Pois então, essa é a variação. Dentro de uma população, a gente tem indivíduos diferentes entre si, por mais iguais que eles pareçam. Lembra que eu falei que se uma característica é benéfica ou não vai depender do ambiente? Pois é, a interação dos seres vivos com o ambiente também é um fator importante na seleção natural. E por fim, a hereditariedade, ou seja, algumas dessas características vão conseguir ser passadas para os descendentes. Mesmo estudando muito e com certeza revolucionando as ideias sobre evolução, o Darwin não conseguiu concluir a teoria da seleção natural. Isso porque ele não sabia de onde vinha essa tal diversidade que ele observava nas populações. Ok, ele via que um indivíduo era diferente do outro. Alguns tinham as características minimamente diferentes. Mas ele não sabia como que essa variação surgia. E além disso, ele também não sabia direito como é que essas características diferentes eram passadas para os descendentes. Ele tinha uma ideia igual àquela lá de Lamarck, da transmissão dos caracteres adquiridos. Na verdade, essa questão da hereditariedade só vai conseguir ser melhor entendida depois que foram redescobertas as ideias de Gregor Mendel. E eu vou explicar um pouquinho melhor sobre esse cara agora. O Gregor Mendel nasceu onde hoje é a República Tcheca. E a família dele não tinha muita grana, mas queria colocar o filho em uma escola, né? Queria dar estudos para ele. O jeito que eles acharam para fazer isso naquela época foi mandar o Mendel para morar em um mosteiro, que é uma escola de padres. Nesse mosteiro, o tutor gostava muito dele, né? E conseguiu mandar ele para uma universidade, a Universidade de Viena. E lá ele passou os anos, né, estudando, e se formou. Depois de formado, ele voltou para o mosteiro e por causa dessa amizade com o tutor, ele conseguiu dar prosseguimento aos estudos dele, aos experimentos dele. Um dos experimentos que foi o que fez ele ficar famoso, né, foi o experimento das ervilhas. Mas afinal, que experimento de ervilha é esse? Bem, tá vendo essa imagem aqui? A gente vai usar ela. O Mendel ele fez cruzamento entre ervilhas com características diferentes. Ele pegou ervilhas, igual no exemplo, amarelas e verdes e cruzou elas entre si. Da primeira vez que ele fez esse cruzamento, ele percebeu que os filhos, né, dessas ervilhas verdes e amarelas
deram ervilhas só amarelas. Tá, ele achou meio estranho, mas continuou. Segunda vez, ele pegou a segunda geração e cruzou entre si. E na terceira geração, ele observou que um número mínimo de ervilhas veio verde. Ou seja, aquela característica da ervilha verde lá na primeira geração pulou uma geração, mas ela se manteve. O que ele conseguiu tirar de conclusão com isso? No final, ele percebeu que as características, né, elas são determinadas por um par de fatores, que é representado por essas letras aí, maiúsculo e minúsculo. Esse par de fatores ele vai determinar se a ervilha vai ser verde ou amarela. Pelo visto aí, o V maior, ele determina a ervilha amarela, ele define a cor amarela. E o V menor define a cor verde, ou seja, onde eu tenho os dois fatores com o V maior, eu tenho a cor amarela. E como vocês veem ali também, onde eu tenho os dois fatores que são o V menor, a cor é verde. Tá, professor, mas ali na segunda geração eu tenho a ervilha amarela, que tem um V maior e um V menor. Sim, o Mendel também descobriu que esses fatores têm uma dominância, ou seja, o V maior ele domina sobre o V menor. Então, onde tem o V maior, a ervilha sempre vai ser amarela. Outra coisa que o Mendel observou é que cada um desses fatores, lembra, são um par que determinam se vai ser verde ou amarelo. Mas cada um desses, de forma independente, é passado por um dos pais. Como é que ele percebeu isso? Por duas coisas. Primeiro que tanto a característica amarela quanto a verde foram passadas para os descendentes. Segundo, lembra que na segunda geração, né, tinham um V maior e um V menor? Os pais, os primeiros, um era só V maior e o outro era só V menor. Se os filhos têm um V maior e um V menor, quer dizer que um V maior foi mandado por uma das ervilhas, no caso a amarela, e um V menor foi mandado pela outra. E aí elas se juntaram formando um par, Vzão, Vzinho. Com essas descobertas, então, o Mendel conseguiu desvendar como que as características são passadas para os descendentes. Uma dúvida que o Darwin não conseguiu solucionar. E o engraçado disso tudo é que o Darwin chegou a receber por escrito a teoria do Mendel, mas na época ele não deu muita bola, não acreditou. Depois de todas essas descobertas muito importantes, desde Lamarck, Darwin, Wallace e até o Mendel, as ideias evolutivas seguiram sendo desenvolvidas, né, estudadas, debatidas e sendo acrescentadas com novos conceitos que eram descobertos, como DNA, os genes, mutações, deriva genética. Falando nisso, você sabe o que é DNA? Se você souber, coloca aí nos comentários. Uma outra descoberta importante que eu falei também é das mutações. As mutações elas são mudanças nesse tal DNA que podem acontecer por vários motivos, por exemplo, a radiação. E é justamente através da mutação que surgem as características diferentes em cada indivíduo. Então, agora a gente tem a resposta para a segunda questão que Darwin não conseguia resolver, que é como surge, né, essa variação. Então, ela surge através das mutações, que são essas mudanças pequenas no DNA ao longo das gerações. Um ótimo exemplo de mutação são os vírus e as bactérias. Como esses seres vivos têm uma reprodução muito rápida, né, essas mutações que acontecem a cada geração, elas aparecem também muito rápido. E um exemplo bem atual é o do coronavírus, né, que está rolando agora. Essa linhagem SARS-CoV, que é desse vírus, ela já tinha registros antes em animais e provavelmente ela já estava em contato com seres humanos há algum tempo. Mas esses são os ancestrais desse vírus que está acometendo os humanos agora. O que acontece é que durante várias gerações, acontecendo várias mutações, essa nova geração de vírus conseguiu características que permitiram infectar melhor os humanos e trazer mais malefício. A gente também pode fazer uma associação de quando a gente
toma antibiótico para uma infecção bacteriana. Se a gente não tomar todo o medicamento que o médico prescreveu, a gente vai ter só combatido as bactérias que são menos resistentes a esse remédio, enquanto as mais resistentes vão sobreviver e, pior ainda, elas vão passar essa resistência para as próximas gerações, que vão se tornando cada vez mais fortes. Então, numa próxima vez que a gente pegar essa mesma infecção, a gente vai ter muito maior dificuldade para combater ela. Como eu disse, depois de todas essas descobertas, a questão da evolução não parou por aí, continuou sendo discutida. Até tinham alguns cientistas que acreditavam mais na seleção natural como fator de evolução, outros acreditavam mais em mutações e nas teorias de Mendel. Atualmente a gente tem uma junção dessas coisas e acrescentando outras ainda. Então a gente tem a ideia de seleção natural como influenciador da evolução, mas também temos a admissão das ideias de Mendel, da mutação e por aí vai. Então, hoje a gente tem como consensual, na maioria da comunidade científica, que realmente a ideia de seleção natural de Darwin estava certa, mas tinha as questões que ele não conseguia responder, que são a variação. Então, como surge a variação? Através das mutações, que eu acabei de explicar. E a hereditariedade. Como essas mutações, essas características são passadas para os descendentes? Através das ideias que foram expressas pelo Mendel. Além disso, tem outras coisas, como a deriva genética, que a gente não vai entrar agora porque já é mais complexo. Falando assim, parece até que a gente tem as respostas para tudo, né? Mas calma, que não é bem assim. A ciência está sempre mudando e acrescentando novos conceitos às teorias. Então, a cada dia a gente descobre coisas novas. E, como eu disse no começo da aula, a curiosidade é que vai mover a gente para conhecer cada vez melhor a natureza e o mundo à nossa volta.